A Bíblia é difícil demais, então vem comigo porque hoje eu vou te ensinar o livro de Juízes. Quando não há um rei, há uma necessidade do verdadeiro libertador. O livro de Juízes ele vai narrar um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo abandona o Senhor, mergulha na idolatria e vive um ciclo repetitivo de pecado, opressão, arrependimento, libertação. Mais do que contar a história de líderes militares, Juízes revela a incapacidade do homem de salvar a si mesmo e prepara o caminho para Jesus, o verdadeiro juiz, rei e libertador. Interessantíssimo o livro de Juízes, querido. No hebraico, o livro chama-se Shoftim, que significa juízes. Mas é importante entender que os juízes não eram apenas magistrados, como conhecemos nos dias de hoje. Eles eram líderes levantados por Deus para libertar Israel de seus inimigos, julgar o povo e conduzi-los espiritualmente. O livro cobre aproximadamente 300 anos entre a morte de Josué e o surgimento da monarquia com Saul, lá no livro de Samuel e depois no livro dos reis ali. O que acontece, querido? Aqui nesse momento nós vamos ter os juízes julgando, sendo juízes, eles sendo líderes militares e também sendo sacerdotes. O autor do livro de Juízes, ele não é identificado. A tradição judaica atribui o livro ao profeta Samuel, pois ele viveu na transição entre o período de Juízes e dos reis e tinha acesso aos registros da época. Historicamente, Israel já havia conquistado grande parte de Canaã, mas ainda existiam muitos povos pagãos ali na Terra Prometida. Deus havia ordenado que esses povos fossem expulsos completamente. Israel, porém, ele fez acordos, tolerou a idolatria e passou a conviver com aquilo que Deus havia mandado destruir. Esse pequeno compromisso tornou-se uma grande tragédia. É aquilo que diz em Deuteronômio, capítulo 28, no início do livro. Obediência gera bênção, mas desobediência gera maldição. O livro inteiro pode ser resumido por uma frase repetida diversas vezes. Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Queridos, olha só, todas as vezes que não temos uma liderança clara sobre as nossas vidas, principalmente no mundo espiritual, mas também em todas as áreas da nossa vida, a gente vai fazer o que parece certo aos nossos olhos e vamos errar muito. É por isso que Deus levantou líderes, pastores, pessoas para cuidarem de outras. E essa é a chave para compreender Jesus. Quando Deus deixa de governar o coração do homem, o caos se instala. E Deus decidiu usar pessoas para ajudar, a missão aqui na terra de conduzir pessoas para a salvação. Juízes, ele mostra a necessidade de um rei perfeito. Os juízes libertavam Israel temporariamente, mas nenhum conseguia o coração do povo. Jesus veio fazer aquilo que nenhum juiz conseguiu, libertar do pecado e reinar eternamente. Então nós vamos ter aí os juízes, que estavam ali governando, sendo líderes militares e sendo sacerdotes do povo nesse período. Antes de começarmos a caminhada pelo livro, a gente vai conhecer o quê? Os líderes que Deus levantou. Nós vamos ver, por exemplo, ali, o primeiro juiz, Otniel, em Juízes capítulo 3. Depois nós vamos ver Eude, também em Juízes capítulo 3. Sangar. Nós vamos ver Débora com Baraque, uma mulher governando sobre Israel. Nós vamos ver Gideão. Depois nós vamos ver Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdon e, por fim, Sansão, governando ali como juiz sobre Israel. Nós vamos ter a figura em Juízes capítulo 9 de Abimeleque, mas ele não é considerado um juiz levantado por Deus, porque usurpou o poder, matou seus irmãos e governou de acordo com a sua própria vontade, como alguém que exerceu a tirania, ou seja, não é considerado um juiz levantado por Deus. E nós vamos ver um ciclo que se repete. Há um padrão que aparece repetidamente no livro de Juízes. O que acontece? Israel, ele abandona Deus, e aí o que Deus faz? Ele permite que Israel seja oprimido pelos seus inimigos,
E aí nós vamos ver o povo clamando, o povo buscando a face do Senhor, o povo, sabe, se entregando agora, clamando, pedindo para que Deus mude o cativeiro, que mude a situação. E aí Deus, ele, na sua infinita misericórdia, levanta um juiz e há libertação. E aí, como nós vimos antes aqui, aquela lista de juízes, né? E aí o juiz morre e esse ciclo ele vai se repetindo novamente, né? O povo, ele volta ao pecado e daqui a pouco tá clamando de novo, e aí Deus está levantando outro juiz. É interessante, né, queridos, que parece que isso está acontecendo nos dias de hoje, né? As pessoas, elas querem o Deus, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. As pessoas, elas se arrependem, né, quando estão necessitadas, quando estão ali passando uma situação, pede a Deus, aí quando Deus muda o cenário delas, elas voltam a fazer tudo errado de novo. Acontecia isso lá em Juízes, lá no Antigo Testamento. Dá para entender a profundidade da palavra de Deus, querido? E esse ciclo, ele acontece inúmeras vezes. E isso revela uma verdade profunda. O problema nunca foram os inimigos, as pessoas, as cidades que eles precisavam conquistar, a batalha, a guerra, não. O problema era o coração daquele povo. Os juízes, eles muitas das vezes ali conseguiam mudar uma situação externa, mas não conseguia transformar o interior daquele povo, né? De dentro para fora eles não conseguiam fazer nada. Então, esse livro ele também aponta para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não veio apenas para resolver problemas externos. Ele veio dar um novo coração. Enquanto os juízes libertavam por alguns anos, hoje Cristo oferece uma redenção eterna para a vida toda. E aí nós vamos ver Otiniel, né, um libertador levantado pelo Espírito, né, e ele foi o primeiro juiz sobre Israel. A vitória não acontecia porque Otiniel era extraordinário, mas porque o próprio Deus que libertava o povo usando ele. Tá vendo como que Deus usa pessoas? E aí nós vamos ver o quê? Que todo verdadeiro libertador do Antigo Testamento aponta para Cristo. Otiniel venceu um inimigo terreno, mas Jesus venceu o maior inimigo da humanidade, que é o pecado. Depois nós vamos ter Eude, que é Deus usando o improvável. Olha como que Deus continua usando pessoas. Eude era canhoto, características vistas como um incomum para um guerreiro daquela época. Justamente por isso, conseguiu surpreender o rei Eglon e libertar Israel. Deus escolhe aquilo que parece improvável, sabe? E nós vemos aqui um apontamento para Jesus. Jesus também foi rejeitado por causa de sua aparência humilde e simples. Deus continua escolhendo aquilo que o mundo despreza para manifestar a sua glória. Amém, queridos? Olha que profundo que é isso. Depois nós vamos ter Débora, uma mulher levantada por Deus. E já vou dar um adendo aqui, queridos. Esse negócio de que ensinam por aí que mulher não pode ser pastora, cuidado com isso, porque isso está errado. Está dentro da Bíblia. Eu tenho um vídeo gravado no canal, se você quiser ver, sobre esse assunto, né, de mulher poder ou não ser pastora. Se você quiser ver aí o vídeo no canal, você pode pesquisar que você vai achar. Olha só, Débora foi uma mulher levantada por quem? Pelo próprio Deus. Débora era profetisa e juíza, e ela liderou Israel num período de grande opressão. Baraque, que era o homem, ele hesitou, queria fugir, mas Débora permaneceu firme. Deus cedeu a eles uma vitória extraordinária sobre Cícera, né, um dos reis inimigos. E essa história mostra que Deus usa quem está disponível. A autoridade depende da chamada de Deus, não do status do ser humano, se é homem ou mulher, se é pobre, rico, ou tem ou não coisas. Então, olha só, Débora, ela apontava para um líder que conduzia o povo à vitória. Cristo conduz o seu povo na maior batalha de todas, vencendo definitivamente o mal. Depois nós vamos ter a figura de Gideão, quando Deus diminui para mostrar a sua glória, né? Quando Deus diminui para mostrar a sua glória. Talvez a história mais conhecida do livro, usada em muitas pregações, seja essa passagem aqui. Porque Gideão, ele mesmo, se considerava muito pequeno. E aí o que acontece? Deus o chama de homem valente. Exatamente, Deus faz o contrário do que ele pensava sobre si mesmo. Antes da batalha,
Deus reduz o exército de 32 mil homens apenas para 300 homens. E por que Deus faz isso? Para que Israel jamais dissesse, foi a nossa força que venceu. Porque, na verdade, a vitória pertence ao Senhor. Todas as vitórias e conquistas que temos na nossa vida, querido, vêm de Deus. Enquanto Gideão precisou de apenas 300 homens para vencer Midian, Jesus venceu sozinho na cruz do Calvário. Ele não dividiu a sua glória com ninguém. A salvação foi conquistada exclusivamente pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Aí nós vamos ver também a figura de Abimeleque, que é um falso rei, um falso juiz, né? Abimeleque, ele mata 70 irmãos para assumir o poder, conforme a gente vai fazendo a leitura do livro, a gente vai vendo. E o seu governo foi marcado por violência e destruição. A história, né, de Abimeleque mostra que é o perigo da ambição sem a presença de Deus, sem os princípios de Deus. E uma coisa muito importante, que este livro também nos mostra que nem todo aquele que é líder, ele foi chamado por Deus. Porque algumas pessoas, e até os dias de hoje, né, queridos, elas desejam apenas o poder. Elas desejam apenas os status, né, da liderança, mas, na verdade, não foi chamado por Deus. Isso acontece muito nos dias de hoje. E aí nós vamos ver aqui em Abimeleque apontando para Jesus aqui da seguinte forma. Abimeleque apresenta um falso rei que domina pelo medo, mas Jesus é o verdadeiro rei que reina pelo amor e entrega a sua própria vida pelo seu povo. Aqui nós vamos também ver uma figura importante que é Jefté, mas vamos ver aqui também o perigo da ignorância espiritual. Nós vamos ver que Jefté, ele foi um guerreiro valente, mas fez um voto precipitado. Sua história mostra que zelo sem conhecimento pode produzir grandes tragédias. Deus nunca exigiu e não exige até o dia de hoje votos insensatos. A falta de conhecimento da palavra levou Jefté a um enorme sofrimento. Olha só, ele falou que a primeira pessoa que saísse de casa ele ofereceria como um sacrifício. Olha, Cristo não exige sacrifícios humanos. Pelo contrário, ele próprio se tornou o sacrifício perfeito. Em Jesus termina a necessidade de qualquer outro sacrifício. Aí nós vamos ver agora também a figura de Sansão, o homem mais forte e mais fraco. Sansão talvez seja o juiz mais conhecido. Recebeu força sobrenatural, matou leão, derrubou milhares de inimigos, arrancou o portão de Gaza, mas nunca venceu o seu maior inimigo, ele mesmo. Sansão dominava exércitos, mas não dominava os seus próprios desejos. Sua força física contrastava com a sua fraqueza espiritual. Ao perder a comunhão com Deus, perdeu também a sua força. No fim da vida, cego, humilhado, clamou ao Senhor e Deus respondeu. Sansão destruiu o templo dos filisteus ao custo da sua própria vida. Aqui existe um contraste maravilhoso. Sansão morreu para destruir seus inimigos. Jesus morreu para salvar os seus. Sansão perdeu a vida por causa de seus próprios erros. Cristo entregou a sua vida sem pecado algum pelos nossos erros. Sansão matou na sua morte. Jesus venceu a morte na sua ressurreição. A Bíblia toda aponta para Jesus, tá vendo, queridos? E aí nós vemos aqui nos últimos capítulos um caos moral. Os últimos capítulos não apresentam novos juízes, apresentam o estado espiritual da nação. Encontramos o quê? Idolatria, corrupção religiosa, violência, imoralidade, guerra civil e talvez o período mais sombrio do Antigo Testamento. O livro termina exatamente como ele começou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E essa frase, ela resume toda a tragédia. Quando o homem rejeita Deus como rei, ele passa a governar segundo os seus próprios desejos. E o resultado disso sempre será a destruição. Juízes termina deixando uma pergunta no coração daquele que está lendo o livro. Quem será o rei capaz de governar o coração do homem? A resposta só aparece plenamente no Novo Testamento. Jesus é esse rei. Ele não veio apenas estabelecer um reino político, veio estabelecer o reino de Deus dentro daqueles que creem, de dentro para fora. Juízes não é um livro sobre heróis, é um livro sobre a graça de Deus.
Cada juiz aponta para uma necessidade. Otiniel mostra a necessidade de um libertador. Débora revela a necessidade de uma liderança que seja fiel. Gideão mostra que a vitória pertence a Deus. Jefté revela o perigo da ignorância espiritual. Jefté teve que entregar sua própria filha em holocausto, fazendo exatamente o que desagrada, contrário a Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por causa de ignorância espiritual. Sansão, ele vai mostrar que força sem santidade leva à ruína. Mas nenhum deles foi suficiente. Todos morreram, todos eram imperfeitos, todos libertaram apenas por um tempo. Então surge a esperança. O verdadeiro juiz que viria e já veio. O verdadeiro rei que pisaria e já pisou sobre essa terra. O verdadeiro libertador que derrotaria um inimigo e derrotou, que nenhum juiz conseguia vencer, que o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o justo juiz, o rei eterno e o libertador perfeito. Se Josué nos ensina que Deus cumpre suas promessas, Juízes nos ensina que nenhuma vitória militar pode transformar o coração humano. Ele quebra o ciclo do pecado, concede um novo coração e reina para todo o sempre sobre o seu povo. O único que pode fazer isso, Jesus Cristo. Então, Juízes aponta para Jesus. Se você gostou, deixe seu comentário, me siga nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa e extraordinária, no nome de Jesus.